Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023. No atual contexto de guerra genocida no Oriente Médio, nós estamos trazendo aqui as análises astrológicas a cada momento. E já fiz vídeo e já avisei que as condições astrológicas vão se tornar muito tensas daqui para frente. Eu já tinha feito um vídeo em setembro, antes dessa guerra estourar, e o título era Terror à Solta. Falei que nós entraríamos num processo complicado, principalmente nessa questão da guerra e da dominação global. Teremos amanhã uma lua crescente que vai ativar Plutão e que vai trazer aí horrores inimagináveis. E o mês de novembro não é diferente, por conta das ativações que ainda nós vamos conversar quando fizermos o vídeo de previsões para o mês de novembro. Mas também, além das análises astrológicas, começam a circular na internet os textos proféticos, até porque a guerra acontece numa região muito carregada de passado religioso de rancor, de vingança, de temor, um passado mal resolvido, um excesso de questões passadas mal resolvidas é o caldeirão fervente do Oriente Médio. E evidentemente que o tema religião vira um fio desencapado nessa história toda, e a intolerância religiosa e a ignorância principalmente daqueles que defendem árdua e fanaticamente as suas posições religiosas, acaba contribuindo para com que as animosidades fiquem ainda mais intensas. Eu vou trazer para vocês aqui um texto, uma centúria de Nostradamus, que é uma das centúrias comemoradas pelos nostradamistas como sendo uma em que Nostradamus acertou, que é sobre a criação do Estado de Israel. Nostradamus escreveu essas profecias no século XVI, e lá no século XVI ele já previu que iria se constituir o Estado de Israel no futuro. Vale lembrar que Nostradamus tinha ascendência judaica por parte do seu avô e que a família, naquela época, por conta das perseguições que aconteciam contra os judeus na Europa, eles eram obrigados a mudar de nome e assumir o cristianismo, ou então eles eram banidos, ou eles tinham que pagar multa por conta da sua ascendência judaica, né? Então, Nostradamus, a família era Gassonet, e eles mudaram esse nome para Nostradamus e adotaram de Notre Dame, né, a Nossa Senhora, por isso o nome dele. E depois ficou em latim Nostradamus, né, que ficou o título que pegou, vamos supor, o nome fantasia do médico apotecário Michel de Notre Dame, né? Ele escreveu esse texto tratando da existência ali de um país que seria criado na região da Palestina e que isso traria conflitos, mas ele também fala de um tal de um império que cairia. Eu vou mostrar aqui para vocês, e essa é a única profecia que ele cita especificamente essa questão. Qualquer outra profecia que vocês possam encontrar na internet é puro fake news. É invenção de pessoas aí que não tem o que fazer e ficam criando coisas que não existem, né? A obra de Nostradamus ela já está sacramentada, já está publicada há muitos anos, então as pessoas às vezes criam coisas, então antes de você acreditar e até distribuir esse tipo de texto, vá verificar se ele é verdadeiro. E o que eu vou mostrar aqui é um texto que faz parte, qualquer um que tiver acesso ao livro de profecias de Nostradamus, vai localizar essa profecia na Centúria 3, quadra 97. Vou mostrar aqui para vocês, acompanhe aqui comigo. Então, como eu já falei para vocês, Michel de Notre Dame, né, viveu no século XVI e ele escreveu um livro de profecias com várias, aliás, foram várias profecias, na verdade, publicadas em partes, né, chamadas almanaques, e que depois foram todas reunidas pelo seu testamenteiro Chavigny e constituídas num livro só, né, As Centúrias de Nostradamus.
A profecia que ele deixou escrita lá, ele escreveu essas profecias entre 1555 e 1557, diz o seguinte: uma nova lei ocupará uma nova terra ao redor da Síria, Judeia e Palestina. O grande império bárbaro ruirá antes que termine o século de Febus. Então, esse é o texto da Centúria 3, quadra 97 do livro de profecias de Nostradamus. Bom, fica claro que Nostradamus acertou dizendo que seria constituída uma nova terra e uma nova lei na região ali da Judéia, Síria, Palestina, né? Que é o Estado de Israel e que foi constituído pela resolução da ONU em 1948, porém já haviam judeus colonizando aquela região desde o final da Primeira Guerra Mundial, desde mais ou menos 1917, quando caiu o Império Otomano, e aquela região foi fatiada entre França e Inglaterra, que foram os vencedores aí da guerra, né, da Primeira Guerra. A Inglaterra ficou com a região da Palestina, a França ficou com a região do Líbano. E a Inglaterra já começou a despachar judeus, né, para colonizar aquela região da Palestina, e eles começaram a viver ali de forma até, vamos dizer assim, harmônica. Afinal de contas, os judeus também já eram ali daquela região. O problema é que questões políticas e resistências, movimentos de resistência dos palestinos contra o domínio colonial ali dos britânicos na região, começou a ferver, antes mesmo da criação do Estado de Israel. Antes da criação do Estado de Israel já existia uma animosidade, por quê? Porque os palestinos queriam a sua independência, eles não queriam mais, ficaram sob a égide do grande Império Otomano que havia ruído, né? E agora estavam sob domínio de novo de outro império, o Império Britânico. Não, né? Já que nós nos libertamos, nós conseguimos sair desse conglomerado de países que era o Império Otomano, vamos lutar pela nossa independência. E aí o que aconteceu, né? Como existe a questão do dinheiro, e o dinheiro fala mais alto, e essas famílias de judeus, que muitas foram para lá, para a Palestina, eram pessoas de influência, de dinheiro e ligadas diretamente aos britânicos e à elite britânica, os judeus que estavam assentados ali, boa parte deles entrou na defesa do Império Britânico contra os palestinos. Então já existia uma animosidade ali pré-criação do Estado de Israel. Quando o Estado de Israel foi criado, em 48, ele já foi criado ali pela própria situação que havia de privilegiar os judeus que tinham ajudado os britânicos e desprivilegiar os palestinos que tinham lutado contra a dominação britânica. Então, aí que está a grande verdade, que muitas vezes a pessoa que fugiu da escola, que não prestou atenção nas aulas de história, dormia na aula de história, ou esse povo que acredita que história não é importante, só tem que ensinar português e matemática na escola, né? Não sabe dessas coisas, não vão pesquisar, não vão se instruir. Fato é, o que essa profecia de Nostradamus fala sobre a queda desse Império Bárbaro? Na época de Nostradamus, se chamava de Império Bárbaro realmente o império de tudo aquilo que não fosse a civilização europeia, né? Mas o Nostradamus, ele tinha uma visão um pouco diferente das coisas, né? E ele era meio safo também, né, gente? Ele usava de palavras para poder não entrar em confusão com as autoridades, porque afinal de contas ele já tinha sido caçado pela Inquisição várias vezes, né? Que ele tinha um temperamento assim mais agudo para algumas coisas e ele já era uma persona não grata e vigiada pelas autoridades eclesiásticas que eram ligadas diretamente às autoridades monárquicas. Afinal de contas, monarquia e igreja andavam ali juntas nesse período de Nostradamus, né? Nós estamos falando do final da Idade Média, começo da Renascença. Então, era o Papa que entronizava e abençoava os reis. Então, naquela época, qualquer coisa que se dissesse, você podia entrar em conflito com os interesses ali. Então, Nostradamus ele patinava e ele já exercia uma atividade que não era bem vista, né? A atividade de astrólogo, que já era condenada em vários lugares da Europa, em outros lugares aceita, né? A atividade de apotecário, que também era tido como uma atividade menor perante as autoridades da medicina,
Então ele era assim já visto como alguém que não era muito bem-vindo e visto como charlatão também em alguns aspectos, né? Até hoje uma figura extremamente controversa com relação a isso, e não se sabe se realmente ele tinha poderes de vidência ou se ele escreveu isso daí baseado em alguma outra obra que ele consultou. Há vários estudos, há várias correntes de pensamento que eu nem vou entrar muito na jogada aqui, mas fica aí, o que seria esse império bárbaro do qual ele fala, né? Na interpretação óbvia e pensando na época, no homem da época, Nostradamus, é que ele estivesse falando do Império Otomano, que era forte e vivo na época de Nostradamus. O Império Otomano era uma das grandes potências, uma das grandes forças que, inclusive, se colocava contra ali a dominação do que havia as outras duas potências, né? O Império Germânico, onde você tinha o imperador do Sacro Império do Ocidente, né? E o rei de França, que aliás existia uma animosidade muito grande entre o rei da França e o imperador Carlos V, e teve muitas guerras intestinas acontecendo ali, e também a participação do Vaticano, que fazia intermediação, ora o Vaticano fazendo alianças com a França, ora rechaçando a França e fazendo alianças com o Império Germânico, para tentar também se manter ali, até porque houve um período em que a França tentou invadir ali os estados, os chamados estados papais, né, que era a região do Vaticano, que depois só foi tudo isso acertado lá no Tratado de Latrão em 1929. Então é muita coisa que acontece, né? Então, provavelmente, tudo leva a crer que este Império Bárbaro, do qual o Nostradamus está falando que ruiria, seria o Império Otomano, como de fato ruiu com a Primeira Guerra Mundial. Mas o Império ruiu no início do século XX e não no final de um século. E nós não sabemos qual é esse século de Febos. Febos é o Sol, é a representação de Apolo, representação romana do deus grego Apolo. Vale lembrar que o deus grego Apolo e Febo, né, é a mesma divindade, ele foi gerado com a mãe em fuga. Latona, a mãe de Febos, ela estava sendo perseguida, né, por Juno, ou era, né? Juno, a mulher de Júpiter, era a mulher de Zeus. Então ela estava sendo perseguida, ela teve que dar à luz, muito parecido com a história de Jesus, né? A história de Apolo. Aliás, o Jesus ele é uma imagem apolínea, né? E não dionisíaca. Você tinha essa divisão desses dois deuses, os dionisíacos e os apolíneos. E Jesus, inclusive, a representação de um Jesus loiro de olho azul, que não existia na Palestina, gente, assim, uma pessoa nascida na Palestina não teria essa conformação genética, vamos dizer assim, mas é uma criação dos deuses greco-romanos, né? Essa visão de um Jesus apolíneo. Então, Apolo também nasce, ou Febo, né? Febo e Apolo é a mesma divindade, nasce com a mãe fugindo. A mãe dá à luz numa espécie de refúgio, como Maria também dá à luz a Jesus fugindo, né? Então, você tem essa situação. Então, o que seria esse século, né, de Febos? Seria o século XX que se iniciava, mas ele fala que a coisa aconteceria ali no fim de um século das luzes, né? Já que Febos e Apolo representam a luz do Sol, o século da iluminação, e que depois disso nós entraríamos no século de sombras, no século de trevas, vamos dizer assim, né? Ou será que é o século XXI que ele está se referindo e nós estamos no início do século XXI ainda? E será que esse Império Bárbaro ele está fazendo um trocadilho e se refere ao Império Norte-Americano? É uma possibilidade de interpretação que nós podemos fazer, mas nós não temos elementos tão claros para dizer isso. E o século de Febos, então, seria o século XXI, o século da luz? Não sei, né? Há uma interpretação aí em aberto para essa questão, se realmente ele se referia à queda do Império Otomano ou se ele se refere à queda do Império dos Estados Unidos agora no século XXI. Vale lembrar que os Estados Unidos estão passando pelo retorno de Plutão, né? E isso é uma ativação pesada que pode levar ao fim realmente da dominação americana. Aliás, a dominação americana
ela está bastante desconfigurada. Quando a gente acompanha a história e compara com os Estados Unidos do período em que ele estava na Guerra do Vietnã, essa época toda, e mesmo na década de 80, como que ele estava configurado e a sua dominação estava configurada, e você vê hoje, o que sobrou para os Estados Unidos hoje? Ele tem como fantoches, os Estados Unidos apoiam os dois mais escroques líderes que nós podemos ter hoje no mundo, que é Zelensky e Netanyahu. Zelensky na Ucrânia, Netanyahu em Israel. São duas figuras políticas extremamente complicadas, né? Duas figuras políticas ligadas a uma postura neofascista, e é isso que os Estados Unidos têm hoje para se segurar no mundo. Veja que triste a situação, né? Diante de um outro mundo que cresce, que é um mundo multipolar, movido pela China, pela nova Rota da Seda, pela nova configuração de laços comerciais, já que a China não faz guerra, a China faz comércio com os outros povos. E os Estados Unidos têm uma mentalidade que a dominação dele é a partir das guerras, mandar revoluções coloridas para destronar e dar golpe nos países que ele tem dificuldade de penetrar, e depois do golpe feito, eles vão lá, penetram e colocam seus armamentos e vão dominando através da indústria armamentista. Essa é a lógica de dominação norte-americana. A lógica de dominação que vem da Ásia, não só da China, mas dos países asiáticos, é do comércio, do estabelecimento de rotas comerciais de produção, de distribuição. Esse mundo multipolar está ameaçando a dominação norte-americana, então por isso que os Estados Unidos está mais violento e agora financia um Israel mais opressor, um Netanyahu, que é um líder neofascista, que está, segundo algumas notícias, está com 90% de reprovação do próprio povo judeu. Né? O povo israelense não está aceitando o que está sendo feito na Palestina. Eles querem viver em segurança, eles apoiam as resoluções para combater os grupos terroristas, porque os grupos terroristas eles trazem insegurança para Israel, mas também eles acabam trazendo insegurança para o próprio povo que eles dizem representar, que é o povo palestino. À medida que eles se lançam a ataques terroristas, eles chamam para si a opressão, o revide, a vingança, e isso vai acontecer o que está acontecendo, a dizimação do povo palestino. Né? Então, é mistério que se resolva de vez por todas a questão do terrorismo. É necessário que isso seja debelado para que se tenha minimamente a construção da paz na região. Mas, por outro lado, uma população que está ali encarcerada na faixa de Gaza, sem gás, sem água, sem comida, sem remédio, sendo bombardeado nas suas mesquitas, hospitais, escolas, creches, orfanatos estão sendo bombardeados, não sobra para eles outro cão para puxar para o rabo a não ser apoiar grupos terroristas que vão lutar, fazer a luta armada de resistência em nome deles. Então, a situação é muito complexa. O cérebro de pessoas realmente que não estudam, que não têm leitura, que não têm conhecimento de causa, emitem opiniões baseadas em fanatismos e visões muito unilaterais, geralmente voltadas pela questão da religião, quando ali não tem Deus nessa história toda. Ali o que se está discutindo é dominação global e não Deus, né? Então, quem coloca Deus no meio dessa história está com a cabeça totalmente azeda por religião, né? Melhor procurar uma terapia e se resolver nesse sentido. Nostradamus viu que isso ia dar complicação, ele viu que a situação ali ia gerar algum problema, né? Israel foi criado por conta da queda do Império Otomano. E pode ser que Israel seja também o motivo da queda de outro grande império, que é o Império Norte-Americano. A gente vai acompanhar essa história, porque pode ser que ainda nós tenhamos o século XXI todinho com essa temática, e Nostradamus está falando de alguma coisa que não está no nosso radar ainda, mas que nós já sabemos que está se encaminhando para uma resolução que talvez não seja a das mais pacíficas. Está aí o texto de Nostradamus. Esse é o único texto em que ele cita alguma coisa referente diretamente ao Estado de Israel. Qualquer outra profecia que vocês encontrarem na internet é fake, é mentira, tá? Então é esse único texto ali que você tem essa configuração e que tem a ver com os nossos tempos modernos. De um homem que escreveu isso no século XVI. Mérito dele nesse ponto.
Tá aí o recado, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.